Durante as celebrações do Ano Novo Lunar, os pais de Angie assistiam a um vídeo fofo com o neto. Enquanto isso, a heroína fritava croquetes. Aos 32, ela ainda morava com a família e sem emprego. O pai dela não parava de pegar um bife, isso deixava Gia louca. Ela não entendia por que só ela deveria cozinhar para 3. Enquanto seus pais assistiam a um vídeo com a irmã mais nova, a mãe dela decidiu que, se a filha quisesse, ela pelo menos precisava fazer algo, em vez de ficar no sofá o dia todo. Se ela achou injusto, por que não arruma um marido? Nesse momento, a irmã da heroína chegou com o marido e os 2 filhos. A irmã estava cansada e Gia observava seu marido a mimar, tentando ajudar. Sorrindo forçado, a heroína cumprimentou a irmã mais nova e deu um avental florido. Mas a irmã não se apressou a usar o presente, então Gia começou a pressioná-la. A heroína decidiu que, se sua irmã não ajudasse na cozinha, ela a mataria. Depois de levar um tapa da mãe, Gia não entendia por que era a única trabalhando duro na cozinha. O marido da irmã ficou ofendido, achando que a esposa já tinha dias difíceis. Eles esperavam o 3º filho e os pais achavam que a heroína deveria se inspirar do livro da irmã sobre como ser uma mulher de verdade. Depois, Gia entrou, deu uma tragada no cigarro e começou a xingar o primo, que tentou arranjar um encontro com um idiota. De repente, um cara entrou, a recriminou por xingar e começou a comer um peito de frango. Ela o encarou confusa, sem saber quem ele era. Ao ouvir que ele se chamava Jin Shu, ela ficou em choque. Esse garanhão era um nerd viciado em videogame. Gia não conseguia entender como ele fez essa transformação ou por que apareceu com frango. Parece que ele preferia comer em casa, mas os pais insistiam nos jantares em família. Ele recusou para não ganhar calorias. Ela se lembrou que na escola ele sempre ficava sozinho. O garoto tímido fingia que nunca tinham se encontrado. Ao sentar ao lado dele, ela se sentiu um patinho feio. Enquanto ela estava presa, Jin decifrou o código em uma grande empresa, cuidando das funções de gerente. Gia ficou chocada que um estranho a superou em tudo. Curioso sobre como ela estava, ele perguntou, e ela ignorou sua preocupação como se tudo estivesse. Ela descobriu que a vida dele era só um ciclo sem fim de jogos, comida e trabalho. Ultimamente, os pais dele andam pegando no pé por ele ainda estar solteiro. Inscreveram ele em programas de solteiros e gastaram grana que poderia ser usada em novos jogos. Com temor, a heroína percebeu que sua família faria o mesmo. Com um sorriso, ela pensou, talvez já pudessem se casar. Chamando-se de louca, achou que não tinham nada a perder, e assim os pais a deixariam em paz. Ao ver o rosto impassível do herói, Gia paralisou de terror. Corando e escondendo o rosto de vergonha, ela percebeu. Ele gostava dela. Poucos minutos depois, Jin recebeu a bênção dos pais para o casamento. Eles se casaram naquela noite e trocaram votos. No dia seguinte, pegaram um voo para a lua de mel e dançaram na praia com os locais. Saindo do banho de toalha, o herói achava o casamento incrível. Ele achou que Gia iria para o chuveiro, mas ela ficou para terminar a cerveja. Agarrou a lata com força, sem entender o que aconteceu. Os recém-casados se mudaram para um chalé à beira-mar e dormiam em camas separadas. A heroína ainda não conseguia acreditar que estava em outro país. Sentindo que tudo parecia um sonho, ela se perguntou, será que realmente se casaram? Antes de dormir, Jin de repente pegou a mala e começou a revirá-la. Parece que ele não conseguiu achar o item especial que trouxe para a noite deles. Horrorizada com suas palavras, Gia não queria imaginar o que ele quis dizer. Sabendo que era a primeira noite de lua de mel, ela se preparou para o pior. Tudo aconteceu muito rápido e seu coração disparou, mal conseguia respirar. Ao ouvir que ele encontrou o que procurava, ela gritou, percebendo que não estava pronta. Confuso com a reação dela, o herói lhe deu os protetores. Ele costuma roncar alto quando está cansado, então comprou isso para garantir. Ele tirou os óculos, pegou uma máscara engraçada e foi dormir. Ao perceber a realidade, Gia se sentiu esgotada. Poucos segundos depois, ela ouviu 1000 rugidos de dragão do marido e colocou os protetores de ouvido. Na manhã seguinte, Gia não sabia o que vestir para animar o dia. Jin vestiu a primeira roupa que encontrou e foi ver se sua esposa estava pronta. Ao ver a camisa vermelha e os shorts amarelo, a heroína surtou. Apenas olhar para as meias brancas com flores coloridas e as sandálias marrons quase a deixou louca. Puxando a orelha do marido, ela o arrastou para a loja. Gia deixou que ele escolhesse as roupas novas, torcendo para que ficasse melhor. Quando Jin saiu do provador,
nem olhou para ele, mas achou a escolha boa. Ao ver o traje do Mario, ela ficou em choque, era um desastre. Tomando as rédeas, ela o vestiu com um estilo moderno. Pelo menos ele estava apresentável, então a heroína deixou pra lá. Quando ela soube que ele ia comprar 7 daqueles trajes, Gia quase desmaiou. Como não conseguia imaginar a vida dele sem ela, escolheu algumas roupas. Enquanto ela fazia compras, o herói viu um manequim com um biquíni fofo. Próxima parada? Um passeio. Como ela tinha acabado de comprar roupas para ele, Jin decidiu escolher um maiô para ela. Gia parou, processando devagar o que ouvirá. Ele realmente comprou. A heroína ficou confusa por muito tempo. Talvez não houvesse nada, mas ela sentia que faltava algo. Gia não fazia ideia de qual maiô ele tinha escolhido, então, ao chegarem à praia, ela estava bem curiosa. Havia alguns designs ousados, mas Jin não se importava com isso. Ela nunca imaginou que estaria no meio da praia. Vestindo um macacão cinza minutos depois. O herói estava com o mesmo equipamento, que ele disse ser resistente ao frio e à água. Suspirando, a heroína lembrou que estavam na lua de mel. Ela queria que ele abrisse bem os olhos e olhasse ao redor. Todos ao redor usavam roupas de banho leves. O herói não entendia como alguém usava aquilo. Depois de pensar bem, ele achou que a água estava morna. A garota ficou surpresa com os trajes de banho e não entendia como alguém poderia se divertir assim. Mas logo, eles embarcaram e partiram, cortando a água rapidamente. Gia ficou empolgada e achou que os wetsuit eram uma ótima escolha. Continuaram aproveitando o dia, tirando fotos de tudo. Esperavam que tudo se tornasse lembranças incríveis e engraçadas. Enquanto Gia analisava o restante do caminho, Jin viu um corte na perna dela. Ele queria que ela descansasse, mas o tempo estava acabando e ainda havia muito a fazer. De repente, pediram para a heroína olhar a sola dos pés. Ela fez isso, viu um corte no pé e ficou em choque. Não sentiu nada. Gia insistiu que estava tudo bem, mas o herói a desmascarou. Ele se agachou, ofereceu as costas e tentou levar a esposa assim. A heroína disse que estava pesada e insistiu em andar sozinha. Jin não viu problema nisso. Ele chamou de um ótimo treino. Gia tentava lembrar há quanto tempo alguém a carregava assim. Corando, ela se agarrou a Jin e percebeu que se sentia mais segura assim. Ela sorriu, soprou no ouvido dele e o deixou confuso. Ele achou que ela estava envergonhada, mas só estava brincando. Aquele pôr do sol vermelho, super romântico. A heroína pensou, que tal uma selfie? Ele respondeu que já tinham tirado fotos. Mas Gia insistiu que eram bem diferentes e manteve sua exigência. Mais tarde, deitada na cama olhando a foto, lembrou da conversa com a irmã. Segundo Jimmy, casais costumam brigar na lua de mel. Em vez de discutir, pareciam se divertir muito juntos. Para ser sincera, ela estava se divertindo muito. A última vez que se sentiu assim, ela estava tão feliz que queria ficar aqui para sempre. Mas lembrando da volta nas costas do marido, ela não conseguia entender o que era aquilo. Ele estava indiferente e calmo, enquanto o coração dela se despedaçava. Depois de refletir na cama, percebeu que estava sozinha todo esse tempo. Ela se sente feliz só por ter alguém por perto. Virando a cabeça, ela vê a máscara engraçada do Jin e a baba escorrendo. Ela se acalmou rápido. De qualquer forma, a garota estava grata. Principalmente porque essa viagem foi caríssima. A lua de mel terminou de forma surpreendente e eles voltaram para casa. A mãe da Gia preparou um banquete para recebê-la de volta. Além disso, a mulher colocou suas coisas em caixas, decidindo que a heroína estava pronta para ir para a casa do Jin. Embora ela tivesse planejado fazer isso sozinha, essa reviravolta foi um choque. Algumas horas depois, Gia chegou na casa do marido. E logo se sentaram para negociar. Decidindo que era hora, o herói a olhou sério e entregou o contrato de casamento. Nesse momento, a heroína lembrou que errar é normal antes de amadurecer. Isso significava que errar como adulto era fatal. Gia já sabia que sua vida saiu dos trilhos após o pedido de Jin. Ela tinha acabado de voltar da lua de mel quando os pais a expulsaram. Agora, olhando para a lista de verificação do pré-contrato, a heroína estava paralisada. Ela não tinha certeza se era necessário, mas já era tarde demais para o herói fez sua própria lista de exigências para mostrar. A lista dizia que ela precisava parar de fumar, não incomodar o rato e reclamar na hora. A resposta dela dizia que ele não podia entrar no quarto sem ser convidado. Não podia pressioná-la e precisava resolver tudo logo.
Ela achava que as exigências dele eram muito severas. Nem o pai dela a obrigou a parar de fumar. E que rato era esse? Ao sentir algo peludo tocar suas pernas, ela ficou pálida de medo. Ao ver sua gata aos pés dela, Jim ficou feliz que o rato apareceu sozinho. Ele a chamou assim porque os gatos caçam ratos, deixando Gia ainda mais confusa. O herói não sabia que iriam morar juntos e torcia para que a esposa não guardasse rancor do peludo. A rata usou seus grandes olhos de bebê para deixar a garota envergonhada. Observando Gia desviar o olhar, o gato sorriu, já saboreando a vitória. Jim entregou ela à esposa e, assim que chegou, desmaiou. De repente, Gia pensou, e se eu tiver alergia a gatos? O herói me expulsaria? Parece que ele só alugaria uma casa ou apartamento para o gato. Jim sabia que ela confiava nele para sair da casa da família, então queria dar tudo a ela. Ele pensou na relação muito mais do que Gia imaginava. Eles definiram os últimos termos e assinaram o contrato. O herói de repente lembrou de um detalhe importante e anotou no contrato. Era uma cláusula que permitia a rescisão do contrato por qualquer um. Após assinar, Jim decidiu apoiar a heroína. Apesar das preocupações, ela passou a primeira noite na casa do herói sem problemas. Depois do banho, ela enrolou o cabelo na toalha e foi comprar móveis. Amanhã, Jim ia trabalhar e não podia mais ajudar. Deitada na cama, ela olhava para o teto, sem saber se ali era seu lar. Gia ainda não conseguia acreditar que tinha se casado e agora morava aqui. A ideia de viver com alguém além da família a incomodava. Ela acordou de manhã com o barulho da cozinha. Parece que a heroína esqueceu que agora mora com ele e, como sempre, começou a preparar o café da manhã cedo. Pensou que, se ela já estivesse acordada, talvez, sentada à frente dele, a heroína se surpreendeu ao vê-lo cozinhar. Curiosa para ver suas habilidades na cozinha, ela observou enquanto ele jogava os legumes picados, peito de frango cozido e ovos crus no liquidificador. Jim colocou uma caneca cheia da mistura na frente dela, sorrindo satisfeito. Só para confirmar, ela perguntou. E sim, era café da manhã. Engolindo aquele bomba de proteína, Djamal conteve o vômito. Ao ouvir de Jim que não era tudo, ela sentiu uma pontada de esperança. Mas quando ele deu a barra de proteína e fez sinal positivo, ela entendeu. Achando que ele só estava brincando, ela jogou a barra no chão e pediu comida de verdade. Jim estava completamente confuso. Barrinha de proteína não é comida. Dja achou que ia trabalhar e almoçar tranquilo sem ela. O herói decidiu mostrar a ela sua marmita, cheia de batata doce, brócolis e peito de frango. Sem acreditar que alguém come assim, a heroína correu para a geladeira. Ela quase surtou ao ver água mineral e batata doce. E um mês de peito de frango dentro. Caindo no chão, ela prometeu parar de reclamar da comida da mãe e agir como uma adulta. Jim pensou que, se não gostasse, poderia comer um caldo de arroz no café. Dja ficou confusa. Espera, ela deveria comer sozinha? O herói disse que ela não precisa se forçar a comer algo que não quer. Ela se deu um tapa na testa, percebendo que teve um momento bobo, achando que precisavam tomar café juntos. Jim se apressou para o trabalho. Vestiu-se e saiu correndo. Gil observou se arrumar e bocejou. Ela percebeu que ele não gostava da ideia dela brincar o dia todo enquanto ele trabalhava. O herói achou que era outra coisa, então ela disse que ele ficaria surpreso. Ela também estava procurando emprego. Riu muito e prometeu se divertir ao máximo. Enquanto isso, seu subordinado, Shui Sang-woo, chegou de carro e eles partiram juntos. O assistente se lembrou de como, após o feriado, ele recebeu de repente uma mensagem do herói sobre uma férias de 10 dias. Os colegas sempre diziam para ele descansar. E todos se perguntavam por que ele decidiu fazer isso agora. Sorrindo de forma enigmática. Jim achou bom ter alguém te esperando em casa. Show parou por um segundo, sem entender do que falavam. Ao saber que a esposa do chefe o esperava em casa, o assistente puxou o volante em choque e quase saiu da pista. Suando de nervoso. Ele não sabia se o herói falava de um novo jogo. O Jim se casou na semana passada e tem fotos para mostrar. Uma mulher de cabelo escuro, de óculos, pulou do banco de trás, totalmente confuso sobre quem fez o quê. Mais tarde, toda a equipe aplaudiu Jim por finalmente acabar com a vida de solteiro. Nesse momento, Show se lembrou que ainda não tinha terminado a programação. Foi até sua mesa, mas Ayo, chefe do Jim, o parou de repente. Ela o puxou e começou a estrangulá-lo. Lembrando do comentário do funcionário sobre o herói não ter ninguém em vista. Ela estava em choque total, sem entender como isso aconteceu. Depois, ao cuidar dos machucados,
Shou admitiu que também não esperava isso do chefe. Até o feriado, ele não tinha ninguém e parecia não se interessar por mulheres. Suyun era uma prodígio em matemática e se tornou a gerente mais jovem da empresa, mas ela sofreu muito com a solidão. O problema era que ela não sabia que tipo de cara agradaria. Achando que precisava se conectar com ela, um dia ela viu o Jin. Ela contatou o assistente do Jin, o Shou, e estava disposta a pagar por ajuda. No final, ela já planejava o casamento em maio e 2 filhos até agosto. Naquela noite, depois do trabalho, os dois decidiram seguir o Jin e descobrir quem era a escolhida. Shou fez uma aposta: o apocalipse ou o chefe casando? Ambos concordaram que o apocalipse fazia mais sentido. Espiando pela esquina, eles viram de repente uma garota que Jin se aproximava. Gil estava sentada de pernas cruzadas, quebrando sementes de girassol e fazendo os bandidos correrem. Ela ficou surpresa ao vê-lo, olhando como se ele tivesse aparecido do nada. A heroína estava em pânico com seu rosto assustador e não entendia o que acontecia. Gil gritou tão alto que os stalkers se assustaram. Suyun não conseguia acreditar que o herói escolheu a durona. Enquanto isso, a heroína achava que ele estava atrasado, mas Jin só tinha voltado do treino. Ele devia ter ligado para Gil saber se ia comer sozinha. O herói estava em choque. Depois que ela se recusou a comer com ele, ele achou que ela sempre comeria sozinha. Para Gil, eram situações bem distintas. Não era normal avisar que ia se atrasar? Jin tentava não ligar muito, sabia que poderia incomodar a esposa. Tudo começou na 5ª série, quando ele a chamou para jogar, mas Zia o ignorou. Zia já não se lembrava daquele incidente, mas isso era diferente. De repente, ela percebeu um movimento estranho na esquina. Prendendo a respiração, os perseguidores ouviram ela sussurrar que sentia alguém os observando. Jin achou que estava apenas imaginando e anotou que agora podiam se chamar para assuntos pessoais. CHV pensou que já tinha visto a esposa do chefe em algum lugar. O jantar, assim como o café da manhã, Zia começou a pensar se os macacos do zoológico comiam melhor. Enquanto se arrumava para dormir, não conseguia entender como o herói lembrou daquela coisa da 5ª série. Há 20 anos, Zia parou de sair com ele. Na infância, moravam no mesmo bairro, iam à mesma creche e eram melhores amigos. Mas naquela época, o pessoal zoava Zia por sair com um garoto. Quando ele ligou de novo e pediu para sair, ela recusou. Depois disso, eles foram para a mesma escola e um dia, Jin acenou para ela. Ela passou por ele calmamente, sem olhar. Agora, percebendo isso, ela se sentiu envergonhada. Durante todo esse tempo, eles não tiveram contato real, só falaram sobre casamento. A garota não conseguia entender. Será que foi tão insensível? Enquanto isso, Jin estava na mesa, olhando fixamente para o celular. Bateu a cabeça na mesa e, poucos segundos depois, uma nova notificação apareceu no celular da heroína. O herói enviou um vale-presente para coxinhas apimentadas. Ao ver isso, Zia correu para o quarto. Ela queria lembrar o marido sobre a cláusula 5 do contrato. Se alguém tivesse reclamações, era preciso conversar. A heroína tinha algo a dizer. Sentada à mesa com ele, cheia de petiscos. Ela encostou uma garrafa de cerveja gelada no rosto e suspirou feliz. Enquanto isso, Jin ficou ali, esperando a conversa começar. De repente, Zia decidiu que não estava sendo educado. Ela se referia à cerveja. Não dá para comer asa sem. Ao abrir a garrafa, percebeu que nunca tiveram uma conversa séria. Agora teriam que conversar enquanto comiam comida de rua. Zia serviu uma cerveja para o marido, mas ele se recusou a beber. Achou que poderia perder massa muscular. Ela achou que não devia ter oferecido álcool ao malhador, então pensou que ele poderia voltar para o quarto se quisesse. Ele a encarou e achou que deveriam fazer isso às vezes. Ele serviu uma cerveja para a esposa, só queria brindar. Além disso, ele estava bem curioso sobre o que ela queria conversar. Naquele momento, ela ficou sem palavras. Ela ficou tão chocada com a situação que decidiu tomar um bom drink. Depois de 2 horas e alguns litros de cerveja, ela estava completamente bêbada. Com a voz embargada, ela se surpreendeu por ele não lembrar daquele dia. Naquela vez, ela apareceu na casa dele depois da escola, e eles jogaram, brigaram e discutiram. Lembrando como foi divertido, a heroína desmaiou, de cara na mesa. Depois de tentar ligar várias vezes, Jin resolveu se jogar. Colocando um fone, ele ativou o alarme do celular. Explodindo como uma bomba, Jia xingou a casa, fazendo as paredes tremerem e assustando os vizinhos. Mantendo a calma, o herói mostrou o celular, não queria que ela passasse mal na mesa. Ele a mandou para o quarto e ficou para arrumar a bagunça.
Enquanto isso, a heroína pensou, será que sempre fui tão fraca com álcool? Arrancando os óculos da cabeça de Jim, ela os colocou e ficou chocada com a visão dele. Ele pediu para ela parar e tentou recuperar os óculos. Ela saiu subindo no sofá, ela pensou que ele precisaria de força bruta para recuperá-lo. Brincando com ele, achava que ele ficava mais bobo com aqueles óculos. Pulando no sofá, Jim a encostou na parede, mas ela não soltou os óculos. Arrancando-os, ela parou em choque, olhando para o rosto angelical do namorado. Atônita, ela não conseguia falar por causa do olhar dele, enquanto Jim queria os óculos de volta. Sem palavras, só batendo de volta na cara dele, deixando o herói confuso. Ela pulou do sofá, correu para fora e tentou recuperar o fôlego. Ela caiu no chão, com as mãos no rosto, completamente confusa. O que foi? Na manhã seguinte, Jim se preparou tranquilo para o trabalho. Gia se agachou na esquina, observando-o atentamente. Ele não aguentou e se virou para ela. O que tá acontecendo? Agora tá sóbria. Ela percebeu que a piada de ontem passou dos limites. Agora, ela se preparava para pedir desculpas. Aproximou-se dele, tensa, tentando falar. De repente, ao invés de um pedido de desculpas, saiu. O rato ficou atordoado com a situação e olhou para a dona, confuso. O herói estava completamente perdido, sem saber o que fazer. Depois, ele contou tudo para o assistente, esperando respostas da esposa. Shiv realmente torcia para que o chefe não contasse a ninguém, especialmente a gerente So-Yeon. Ele achou que a heroína estava flertando com um Jin ou só brincando. De qualquer forma, o assistente sabia que quanto mais complicado, mais fácil era resolver. Recebeu um bom conselho dele e voltou para casa seguro. Cumprimentou a esposa e lembrou do que Shuei disse, a empatia é essencial. Se ele estiver em dúvida, siga o que a esposa faz. Ele reuniu coragem, levantou as mãos e miou bem na cara dela. A garota desmaiou de vergonha e choque, caindo no chão. Ao ouvir que ele seguiu as recomendações da assistente, ela despertou assustada e o encarou, sem acreditar. Depois de dizer o que pensava, Ji acrescentou uma nova cláusula de sigilo ao contrato. Mas Jingu ainda estava curioso. O que ela quis dizer ao miar para ele? Ao ver o sorriso sombrio da esposa, ele decidiu parar de perguntar. No dia seguinte, So-Yeon sugeriu fazer uma festa de inauguração. Gia ficou chocada ao saber do herói naquela noite. Acontece que o assunto surgiu de repente durante os cumprimentos do casamento. Além disso, na empresa dele, ninguém força nada. Se a Gia for contra a festa, pode falar. Para sua surpresa, a garota concordou, pensando que o que tiver que ser. Jingu se perguntou por que tomou essa decisão e percebeu que não havia motivo. Gia pegou isso porque odiava o Jin. Ela tinha certeza de que aquele idiota só a estava zombando. Ela achou que ele não queria uma festa e que contaria aos colegas. Decidindo que não era isso, Jin sorriu e foi trabalhar. Gia ficou confuso, se perguntando por que ele estava tão feliz. Depois de um tempo com ele, percebeu que agia como um robô ecológico sem bateria. Além disso, ele era surpreendentemente flexível nas solicitações. Se insistisse, ele não queria a festa, mas não recusou. Só queria sair usando a esposa como desculpa. Mas a heroína se incomodava com o sorriso dele e sentia que faltava algo. Decidindo ignorar por enquanto, ela se espreguiçou e começou a se preparar para a festa. 2 horas depois, ela se arrependeu de fazer a festa, quase causando um incêndio na cozinha. Na hora marcada, Jin chegou em casa com os colegas. Ji os recebeu na porta com um sorriso fraco e os convidou a entrar. Dentro, todos ficaram impressionados com a variedade de pratos gourmet na mesa. Sentado, Choi ficou chocado ao ver que o chefe e a esposa comiam assim todos. Jin ia explicar que era a primeira vez que comia assim. Mas a heroína apertou sua mão com força. A festa foi um sucesso e os convidados saíram empolgados. Choi esperava que, agora que So-Yeon os viu, ela se sentisse satisfeita. Ultimamente, ela pensava que não pareciam um casal normal, já que nem usavam alianças. Cutucando nas costelas, o chefe queria fazer uma última checagem. De pé diante de todos, Choi se apresentou e decidiu aproveitar para conhecer melhor o chefe. Antes de chegarem, ele pediu a todos que anotassem suas perguntas sobre o herói. Zia, bêbado, estava radiante e ansioso pelas perguntas. Após ler a pergunta de So-Yeon, Choi a olhou confuso. A tela do tablet pedia para os recém-casados se beijarem. Respirando fundo, ele pulou para a próxima pergunta. Nesse momento, Jin tocou levemente a mão da heroína. Ele torcia para que ela estivesse bem, pois o clima estava estranho e perguntas pessoais viriam.
Ji achou que, já que estavam casados, deveriam agir como tal. O que significava que precisavam responder com cuidado para evitar problemas depois. O herói percebeu que um certo nível de ação é bom para relacionamentos. Alguém perguntou de repente quando, onde e como foi a proposta. Se o casal não quiser responder, vai ter que beber uma cerveja. Ela ia fazer isso, mas Jin lembrou que estava comendo peito de frango na área de fumantes quando ela fez a proposta. Todos olharam para Gia, que estava completamente perdida após a resposta chocante. Ela não queria explicar, então tomou a cerveja de uma vez. A próxima pergunta foi onde e quando se beijaram pela primeira vez. Gia percebeu horrorizada que nem fizeram isso no altar. Ela decidiu beber de novo, enquanto o herói lembrava do primeiro beijo no jardim de infância. Ao sim, vendo a expressão confusa da esposa, ele a lembrou que, na época, a chamavam de fantasma dos beijos por beijar todo mundo. Após a festa, os convidados agradeceram muito a Jin e sua esposa antes de ir embora. Quando todos saíram, Gia puxou a orelha dele e o levou para o quarto. Suyan entrou no carro com Shui e os observou. Mais tarde, ao levá-la para casa, o herói teve que concordar com ela. Pelas respostas deles, ele não tinha certeza se eram um casal. Ele queria investigar mais, mas o gerente achou que não valia a pena. Shui freou bruscamente, chocado. Não entendia por que ela Suyan observou e percebeu que aquele não era um lugar para ela. De qualquer forma, tudo acabou. Ela estava grata pela ajuda da equipe. O herói encarou o gerente, girou o volante e saiu em outra direção. Quando Suyan olhou assim, ele sentiu vontade de beber algo. Todo mundo se divertiu bebendo na festa, mas ele não pôde nem um gole por causa do carro. Achou isso injusto. Ele não obrigou a gerente a beber com ele, mas esperava que ela o acompanhasse. Suyan sorriu ao ouvir a proposta dele. Lembrou-se da carne coreana deliciosa que comeu recentemente. Os personagens principais acordaram nus na mesma cama, confusos. Enquanto isso, Jin estava de joelhos diante de Gia, parecendo o culpado. A heroína esperava que ele percebesse onde errou. O herói sabia quais palavras a confundiam, mas não entendia o porquê. Ela pensou que, se houvesse um convidado mais esperto, teria questionado se eram mesmo um casal. Gia se recompôs, lembrando com quem falava. Na lua de mel, Jin comprou 7 roupas iguais. O cara é maluco, vive de barra de proteína e purê de legumes com peito de frango. Ela estava errada em achar que conseguiria conversar com ele. A partir de hoje, ela pediu para ele nunca mencionar o beijo do jardim. Jin não sabia como responder a isso. Gia nunca havia pensado nisso e não imaginava que teria que se preocupar. De repente, o celular tocou. Era a mãe ligando. Os pais dela a cumprimentaram em vídeo, felizes ao vê-la com Jin. Ao ver Gia e Jin perto do cinema, ela achou que os pais estavam brincando. Parece que havia outro motivo para a estreia do novo filme do Spaghetti Man hoje. O herói do filme é um cara que come espaguete radioativo e ganha superpoderes. Gia entendeu o que estavam fazendo e desligou rápido. Ela se virou para Jin, cheia de determinação, e disse que iriam ao cinema juntos. Na família dela, se você perdesse um filme, quem viu contava tudo. Enquanto isso, sua irmã mais nova já estava no cinema, sonhando em contar os segredos do filme para Gia. Para não cair na mesma situação de sempre, a heroína decidiu ver o filme no dia da estreia. Pegando um balde enorme de pipoca com lula frita, os personagens chegaram à sessão. Percebendo a expressão tensa de Jin, a garota achou que ele não gostava de teatros. Corando e escondendo o rosto, o herói percebeu que era um verdadeiro encontro. Atordoado, Gia não entendia por que pensou nisso. O filme foi tão incrível que palavras não bastam. Enquanto pegava a pipoca, as mãos se tocaram. Ela achou que estava pirando. Como uma tia de 32 anos age assim? Foi tão incrível que a heroína não entendeu como conseguiram aquele final. Foi incrível, o melhor que ela já viu. Ficou curiosa. O que Minshu pensava sobre isso? Jin Minshu, de 32 anos, é obcecado por espaguete há 20 anos. Depois de assistir a esse filme, ele não se arrependeu de nada. A heroína ficou feliz que ele gostou. Sabendo que ele ia adorar, ela o trouxe aqui. Agora Gia percebeu que era um encontro e o herói se perguntou se haveria uma continuação. Era a primeira vez que estavam com Jin Minshu. Mais tarde, enquanto desciam a escada rolante, um homem os ultrapassou a pressão. Um empurrão nas costas fez Gia cair da escada rolante. Ela colidiu com Jin, que conseguiu se desviar a tempo. Perfeito! Ela colidiu com ele como um socorro divino para o casal.
Naquele instante, o tempo parou, seus olhares se cruzaram e se beijaram. Foi assim que aconteceu o primeiro beijo com o Minshu, por acaso. Eles estavam comendo pipoca caramelada durante... O sabor doce da pipoca ficou no beijo surpreso. Além disso, a garota estava nos braços do marido e queria cair rápido. Assim que caiu, ela seguiu em frente e tentou apagar tudo. Ela usou a regra dos 3 segundos que aprenderam na escola. Dizia que você podia pegar e comer comida caída em até 3 segundos. Depois de dizer isso, ela correu para a área de fumantes. Ela tragou profundamente o cigarro, chocada com quanto tudo piorou. De repente, a protagonista entrou. Ele a puxou para fora, querendo se livrar logo daquele cheiro ruim. A heroína não conseguia acreditar. Ele realmente estava bem com o beijo? Minshu explicou que, como ela cancelou com a regra dos 3 segundos, iam fingir que nada aconteceu. Depois disso, foram à cafeteria e pediram um sanduíche. Ji estava em choque, sem entender a calma do herói. Quando ela decidiu fingir que nada aconteceu, não achou que ele levaria a sério. Mais tarde, caminhando com ele, ela achou que estava exagerando. Por outro lado, como estavam casados, era o primeiro encontro. Ela esperava que o Jin ficasse um pouco nervoso. Nesse momento, o herói percebeu que o beijo durou mais de 3 segundos. Então ele achou que poderia ser o primeiro beijo deles. Se o assunto voltar, eles podem usar essa história. Mais tarde, em casa, com a marca da mão dela nas costas, Minshu não entendia onde errou. Depois de fugir dele um mês após o casamento, a heroína apareceu na casa da irmã com uma mala. Ela fez isso porque ela e o marido deviam muito a ela. Gia foi quem os apresentou. Antes de sair do trabalho, ela os colocou em um encontro às cegas, deu dinheiro e os incentivou a se casar. Pensando no que deviam a ela, a heroína achou que Shuren e Jimin a protegeriam. Em vez disso, a irmã mais nova questionou por que ela apareceu do nada no fim de semana. Mais tarde, tomando seu chá, Gia ficou impressionada com a animação dos sobrinhos. Jimin de repente disse que, não importa o motivo, a irmã mais velha precisava contar algo. Ela tentou explicar sobre o homem da espaguete, mas a heroína já tinha visto tudo. A irmã dela se lembrou do truque quando tudo dá errado, se esconder. Ela achou que a heroína estava brava com o marido, saiu correndo e agora não tinha onde ficar. Gia agiu naturalmente, como se quisesse só ver os sobrinhos, e isso derreteu o Jimin. Levou as crianças para passear. Shuren estava um pouco insegura, mas confiou na irmã. Com um profundo suspiro, a heroína sabia que só restava encarar as consequências. Ela ficou feliz por poder ficar aqui e achou que cuidar das crianças era um preço baixo. 2 horas depois, Ji estava jogada no chão, com a maquiagem borrada, pensando na brevidade da vida. Enquanto os sobrinhos pulavam nela como em um rodeio. Em um momento, ela tentou chuchu, mas como explicar para as crianças que um cavalo que fala é normal? Então a campainha tocou e a heroína correu até a porta. Ao abrir a porta e ver Jin com a caixa, ela ficou sem palavras. Ela bateu a porta, sem saber o que fazer. Ainda confusa, ela achou que o herói a espionava. As crianças ficaram curiosas sobre quem viria, e ela inventou uma história de um cara esquisito, parecendo um espantado. A sobrinha mostrou uma foto do Minchol e achou que era ele. Segundo a mãe dela, esse tio sempre traz lanches e precisa que ela abra a porta. Enquanto as crianças se deliciavam com sorvete, os heróis se sentaram frente a frente. Outros completamente confusos. Primeiro, Gia queria saber como ele descobriu que ela... Parece que o Jimin ligou e passou as informações, torcendo para que o herói a trouxesse de volta. Furiosa com o que ele disse, a heroína ficou em choque. Ele realmente não percebeu que ela o estava evitando? Então Jin se lembrou da 5ª regra do contrato, reclamar pessoalmente. Ele queria entender o que realmente deixou sua esposa tão brava e quando tudo começou. Gia sabia que foi só um acidente, mas seu coração ainda disparava. Por causa daquele beijo. Quando ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, o herói apareceu no pior momento. O coração dela disparou, mas ao ouvir a sugestão de fazer isso. Primeiro beijo, ela murchou na hora. Agora a heroína não entendia como seu coração podia bater por alguém tão sem coração, sem noção e irritante. Nesse momento, a sobrinha correu e enfiou um sorvete na boca da tia. A mãe dela sempre dizia que doces curam a irritação. A garota tentou oferecer para o Jin também, mas ele recusou. Não gostava de chocolate. Depois de se acalmar, Gia percebeu que não havia motivo para tanta raiva. Eram adultos, um beijo não deveria afetá-los tanto.
A primeira fuga dela após o casamento durou apenas meio-dia, graças à astúcia da irmã. Após se despedirem, os heróis voltaram para casa, em silêncio. Se Gia soubesse que ia acabar assim, teria se trancado no quarto. De repente, Minkley parou e se desculpou. Agora ele percebeu que foi insensível sugerir que fosse o primeiro beijo deles. A heroína se aproximou dele, confusa se ele realmente achava que ela estava brava. Ele deve ter pedido desculpas, achando que ela surtou. De qualquer forma, ele errou e Gia decidiu dar uma lição. Segurando a cabeça, o herói tentou pensar em outra punição, mas a garota socou seu rosto. Com a cabeça baixa, ele ouviu a esposa querer falar antes da punição. Eles imaginaram o primeiro beijo 1000 vezes, e acabaram se beijando de verdade no cinema. Por mais que ela imaginasse, a heroína não queria isso. Erro ser o primeiro beijo. Com as duas mãos no rosto dele, ela deu um beijo na testa. Foi ali o primeiro beijo deles. No dia seguinte, Jin contou tudo ao seu assistente, o suposto expert em amor. Kui não entendia como o chefe se estressava com algo tão trivial. A assistente já estava exausta da festa e não conseguia pensar. Agora preso na confusão do Jin. O herói não sabia o que o atingiu após a festa. Interrompendo a própria fala, Kui ficou perplexo com a pergunta. Nesse momento, Jin viu So-yeon se aproximando da máquina de refrigerante. Corando sob seu olhar, ela sorriu e saiu correndo. O herói não fazia ideia do que aconteceu, enquanto seu assistente se afastava, segurando a cabeça. Kui era o professor de romances não oficiais, mas a maioria dos boatos sobre suas habilidades amorosas, pura ficção. Ele era um introvertido que adorava ficar em casa. O herói cresceu com 3 irmãs mais velhas e sempre ouviu suas fofocas. Por isso, ele ficou muito atento às mulheres e percebia quem gostava de quem de longe. Os mal-entendidos se acumularam e todos passaram a ver Choi como o deus dos relacionamentos, mas, apesar disso, aos 29 anos, ele nunca teve um relacionamento de verdade. Deitar na mesma cama que a So-yeon deixou o herói em choque. Isso fez questionar tudo, e agora era impossível saber o que viria. Sentado na cama, o gerente se desculpou. O primeiro encontro com o gerente foi na faculdade. Naquele tempo, ele era calouro e ela, a presidente do Grêmio prestes a se formar. Choi queria confessar seus sentimentos, mas desistiu. Agora, sentado, ele parou ao ver a sopa quente. Os dois adultos decidiram esquecer o que aconteceu. Parecia um plano perfeito, mas sempre que se viam no trabalho, hesitavam. E ficou vermelha de vergonha. O herói nunca entendeu por que ela se desculpou. Mas era evidente, pelas reações entre eles, que nenhum tinha amadurecido. Um dia, preso sozinho no elevador, a tensão explodiu e Choi não aguentou mais. Ele bateu o punho na parede e gritou pela chefe, assustando-a. Os olhos de So-yeon se apagaram e ela virou para o herói, sorrindo nervosa, suando do susto. Choi hesitou por um instante, buscando palavras e desviando o olhar. Quando ele ia falar, as portas se abriram e o carteiro entrou. Ao se aproximar, ficou confuso ao ver os dois com as testas coladas contra as paredes do elevador. Depois disso, o gerente desapareceu, deixando o herói em desespero. Em seu peito. Ele se xingou por ter falado e pensou em como consertar. Percebendo sua queda, Jin entregou um mapa ao assistente, curioso sobre o que aconteceu. Choi percebeu de repente que o herói já era casado, o que significava que ele tinha mais experiência. O assistente perguntou se ele e a esposa tinham um truque para quebrar o clima. Jin se lembrou de que, por contrato, deviam manter segredo sobre tudo o que aconteceu entre eles. No entanto, segundo os comentários recentes da heroína, um certo nível de ação é permitido para manter tudo em ordem. Decidindo ser breve e flexível, Jin se lembrou da luta recente. E a esposa o beijou primeiro para aliviar a tensão. Choi o encarou com um olhar sombrio e desejou ao casal uma vida longa e feliz. Voltando do trabalho, ele pensou que se fosse o problema de alguém, ajudaria fácil. Mas ele não conseguiu se controlar e o herói também lembrou que, para um problema assim, você poderia ir ao Jagon None. Ele sabia o que isso significava, mas ainda assim o nome dela era Yongju, a segunda irmã de Choi. Além disso, ela era uma celebridade da internet e romancista famosa. O herói fingiu que a chamou para pedir conselhos sobre um amigo. Depois de ouvir a história, ela percebeu que o amigo dele não tinha chance, voltando a ser amiga dela. Além disso, Yongju resolveu verificar se o irmão falava dele como amigo. Desligando com o rosto vermelho, Choi não entendia por que a chamou.
Em momentos assim, ele precisava de alguém para desabafar. Naquele momento, ele entrava no carro quando Gia passou por ele. Surpreso por um instante, Choi sorriu e chamou a heroína, lembrando-a. Eles acabaram de se conhecer. Ela o cumprimentou, mas foi enquanto a observava sair, Choi sentiu que ela era familiar. Então, percebeu. Ele se lembrou da faculdade, das coxas apimentadas, era ela. O apelido a fez parar. Ela estava completamente confusa. Com um sorriso nervoso, não fazia ideia de quem ele falava. Choi se apressou para esclarecer, era irmão de Yongju. Gia fingiu não entender e esqueceu as provocações delas. Ele também se lembrou de que ela era escritora, com 2 sucessos. Seu nome era um mistério, mas todos os leitores de romance conheciam o pseudônimo Frango Apimentado. Ela conseguiu entrar na faculdade, mesmo sem ter o perfil. Cansada de fofocas sobre sua vida amorosa, a faculdade foi um pesadelo. Por um tempo, Gia ficava trancada no quarto da amiga, só lendo romances. Aquela amiga era Yongju, que sempre esteve ao lado de Gia. Elas se conheceram em uma aula de... Yongju sempre foi tímido. A amiga dela adorava ler romances, mas escrever era sua verdadeira paixão. Um dia, ao olhar seu trabalho, a heroína se apaixonou por aquelas linhas. Ela os viu. Inspirada por suas palavras, Gia resolveu tentar escrever. 3 meses depois, a trataram como uma autora de verdade. Ao ver seu famoso pseudônimo, Pernas de Frango Queimadas, Gia ficou chocada. Ela criou o pseudônimo como uma piada, sem imaginar que faria sucesso. Agora estavam ali, sentados em um café com Gia e Shui, e a tensão era palpável. Ele continuou chamando-a pelo pseudônimo, e Gia achou que era hora de usar seu nome verdadeiro. Direto ao ponto, ela ouviu enquanto ele contava sobre a confusão do amigo. Shui queria saber como lidar com o triângulo amoroso do amigo. Gia precisava saber, ele só queria desabafar ou precisava de um empurrão. Surpreso com a sinceridade dela, ele riu nervoso, confuso. A heroína pensou que se ele não demonstrasse interesse, Shui não precisava se preocupar. Voltando para casa, ele não entendia por que os escritores eram tão frios. Ainda assim, Shui estava grato. Agora sabia o que fazer. Alguns segundos depois, o celular da Suyin ligou. Ela se assustou ao ver o rosto do chamador e pegou o telefone com hesitação. Ele disse rápido que não havia nada errado, só sentia a falta da voz dela. Ele também perguntou se podia passar para vê-la agora. Ela ficou surpresa com a mudança repentina e sugeriu se encontrar no trabalho amanhã, mas ele estava, já do lado de fora, insistindo que seria rápido. Suyin tinha acabado de tirar a maquiagem e queria evitar esse encontro. Sem opção, ela concordou em descer em alguns minutos. Soprando as mãos para se aquecer, Shui esperou o gerente e lembrou de uma frase de um livro. Nesse momento, ela se aproximou, mexendo no cabelo. Visivelmente, ele ficou surpreso com o rosto dela sem maquiagem e sugeriu sentar em algum lugar. Ele a levou a um parque, mas Suyin achou melhor um café. Shui se acomodou no balanço, buscando um momento a sós. Balançaram em silêncio, nervosos. Ela queria perguntar sobre o que ele queria falar, mas ele estava tão nervoso que não conseguiu dizer nada. Ele decidiu começar dividindo a massa que comprou com ela. Suyin adorou o presente e os dois riram juntos. Um silêncio constrangedor se instalou, quebrado apenas pelo suave rangido do balanço. Shui, quase desistindo, percebeu de repente que estavam finalizando. Suyin prometeu saborear e guardar cada pedaço dos biscoitos. Ela se levantou, querendo vê-lo trabalhar amanhã, e desejou boa noite. Shui segurou a manga dela. De jeito nenhum, eles sairiam sem se divertir. Ele a colocou no balanço e deu um grande empurrão, a coitada voou. Enquanto isso, ele tentava se controlar. Graças a Gia, entendeu seus sentimentos. Ele finalmente perguntou se deveria ignorar o que aconteceu naquele dia. Suyin ficou surpresa. O que fazer agora? Ele percebeu que, mesmo querendo, nunca esqueceria aquela noite. Ela o encarou atordoada, o rosto ardendo de choque e vergonha. No fundo, ele tentava esquecer aquele dia, mas agora sabia o porquê. Ele achou que era por ser a primeira vez. Por isso ficou na memória. Suyin achou que era mentira, conhecendo seu apelido de especialista em amor. Mas Shui já havia percebido que conhecimento e experiência são bem diferentes. Se ela realmente quisesse que ele esquecesse aquele dia, deveria ensiná-lo a fazer isso. Mas, no fim, ela também não sabia esquecer. Além disso, Suyin não queria esquecer aquele dia. Enquanto isso, Ji estava em casa saboreando doces. Jin de repente achou que estava gorda e a heroína quase engasgou.
Olhando para ele com horror e raiva, não conseguia entender de quem ele falava. Na verdade, o herói se referia ao rato que estava deitado no chão. Ele tinha certeza de que o gato não pesava tanto antes. Suspirando aliviada, a heroína achou que o frio poderia ser a causa. Animais em regiões frias sempre engordam bastante. Concordando com a esposa, Jean aumentou a temperatura do quarto. Na manhã seguinte, se arrumou para o trabalho. Ao acompanhá-lo até a porta, Gia torceu para que ele tivesse cuidado. O herói acenou para ela sorrindo, ansioso para vê-la de novo. Ela sorriu de forma contida, torcendo para que ele não percebesse nada. Quando ele não estava por perto, ela dava lanches extras para Krisha. Por isso, a Krisha engordava tão rápido. O alimentador automático dela só dava 30 gramas por dia. Mal o suficiente para a coitada. Em troca da generosidade de Gia, Krisha suportou abraços e carinhos. Aquele arranjo se encaixou perfeitamente na heroína. Além disso, ela brincava com o gato o tempo todo. Por que esse ganho de peso? Gia olhou de canto para a balança, não a usava há tempos. Ela se aproximou e tocou a plataforma com o pé. Ela pulou para trás, agarrou Krisha e suspirou aliviada. Ainda bem que os humanos não engordam tão rápido. A leitura estava errada, a balança com certeza quebrou. Depois de experimentar todas as roupas e ver que tudo ainda servia, Gia encontrou sua resposta. Ao se abaixar para pegar um suéter, a calça rasgou. Naquela noite, ela tomou 1 litro do coquetel saudável da Gina e pediu mais. Ela também esperava que o marido a ensinasse a treinar direito. O herói segurou as mãos dela, radiante com a decisão da esposa. No começo, Gia também estava animada, mas no primeiro dia de treino, percebeu seu erro. Depois, ela se sentou com o marido à beira-mar, pensando que esta noite seria a última antes do fim da humanidade. Ela se perguntava o que Jim faria para que esse momento fosse especial. Sorrindo, o herói pediu que ela se deitasse e disse que ia mostrar. Nesse instante, Gia pulou da cama gritando com o pesadelo. Ela não entendia por que esse sonho tinha que ser o dela. Ofegante, ela sentiu uma dor forte na barriga e se encolheu na cama. A causa foi o treino de ontem com o Jim, que a fez desmaiar. Agora Gia se dedicava à alimentação saudável, mas o sabor não agradava. Com cuidado, ela subiu na balança, ansiosa pelo resultado após um dia difícil. Surpreendentemente, os números eram iguais. Naquela noite, o herói resolveu fazer um teste com a esposa. Isso a deixaria saudável em apenas 3 minutos. Era a prancha que faz as pessoas sentirem que o tempo parou. Depois de terminar o treino, caiu no chão exausto. A heroína finalmente entendeu por que o exercício era cronometrado. Enquanto isso, Minchao resolveu se exercitar e começou seu aquecimento com um supino de 160 quilos. Uma jovem em roupas de treino se aproximou, achando que ele era o treinador. Quando ela percebeu que ele não era, ficou impressionada com sua educação e seriedade no treinamento. A estranha parecia nunca ter ido a uma academia, torcendo para que Jin a ensinasse a usar os aparelhos. Jin a olhou com calma e apenas assentiu. Ao ouvir isso, Gia sentiu o chão desabar. Atendendo ao pedido da garota, Jin começou a explicar como usar a barra. A heroína estava atrás dele segurando 2 halteres, tonta. Ela não conseguia acreditar na cara de pau daquela mulher com seu marido. E por que diabos o Minchao acreditou nisso tão fácil? Enquanto conversavam, o estranho trocou dicas de treino por detalhes pessoais, irritando Gia. Gia caiu no chão de propósito, simulando um tombo. Ao ouvir Jin dizer que é normal, a heroína sorriu ironicamente. Ele ajudou a menina a se levantar e, em agradecimento, a convidou para um café. Gia estava prestes a explodir, mas tapou a boca na hora. Ela não entendia por que tinha o direito de pará-lo. Eram só um casal de papel. O acordo deles era não se meter na vida um do outro. Então Gia simplesmente se virou e fingiu que não viu. Foi quando ela ouviu recusando o café de uma garota. Disse diretamente que era casado. No segundo seguinte, ele virou a cabeça para Gia, em choque. Jin a abraçou e apresentou sua escolhida com orgulho. A academia estava cheia, ao falar, um silêncio total tomou conta. Gia sentiu o chão desabar de novo. Sua mente não conseguia entender o que ouvirá. A garota também ficou em choque, de boca aberta. Ela desviou o olhar, nervosa, devia ter sido avisada. Ela se virou para Gia, murmurou um pedido de desculpa, fez uma reverência completa e saiu como um fantasma. O treino acabou. Mudando, eles subiram as escadas para o primeiro andar. Gia odiava como era constrangedor confessar assim, na frente de todos. Ela não... Você nem imagina o que ele a chamava pelas costas. A heroína, agachada, segurou a onda de vergonha.
O herói achou que ela estava cansada e ela o rejeitou. De repente, se perguntou quão popular Michel era com as mulheres. Gia não podia negar que ele era muito bonito. Então, perguntou com que ele leva essas coisas. Acontece o tempo todo. Ele pede café o tempo todo, mas sempre diz que não, que a comida é ruim. A heroína percebeu, dá para conquistar ele com um shake de proteína, ele vai cair. Jin recusa todo mundo. Quando Zia ouviu isso, sentiu um alívio imenso. A dor em seu coração. Ela percebeu que o dia seguinte poderia ser o último. O herói sorria como nunca. Ela e a garota não faziam ideia do porquê. Acontece que o bom humor dele? Ter alguém para treinar o deixou surpreendentemente feliz. Ele torcia para que Zia se sentisse seu treino. Sem saber como reagir, a heroína corou e começou a bater nele, ombro. Na manhã seguinte, ela se sentia um caco. Rastejando como ela estava feliz por ainda estar viva. Lembrou do que Jin disse sobre caminhar ajudar quando seus músculos doem, mas Gia não entendia por que aliviar a dor. Os treinos nunca pararam. Ela reuniu suas forças, saiu para correr e percebeu que havia algo. Fazia sentido, afinal. Ela decidiu que, desse jeito, chegaria ao peso em pouco tempo. Em outra volta pelo estádio, ela passou por um cara de capuz que vinha De repente, ouviu ele chamar seu nome. Ao ouvir sua voz, ela paralisou de mim, virou-se devagar para encará-lo. Tirando o moletom, achou que estava errado, primeiro. Mas ao perceber que era Gia, ficou feliz em vê-la depois de tanto tempo. Para falar com ele, ela saiu correndo a toda. Mas, por causa do fumo, e seu perseguidor logo se cansaram. Ele se chamava Nayan Diok. Depois de sentar com ela, sentados em um banco para descansar, ele deu à heroína seu cartão de visita em forma de uma régua. As marcações estavam erradas e ela descobriu que seu ex-produtor fez isso de propósito. Ele fez uma jogada de marketing para que os clientes pensassem mais no cartão e nele. Gia queria jogar esse pedaço de papel fora, mas não deixaram. Estádio. De repente, Diok ficou curioso. Será que ela estava escrevendo romances? Queria pedir desculpas pelo que aconteceu entre eles. Depois de um tempo, ele ouviu o celular apitar. Ao abrir, entrou em pânico. A reunião era hoje, não. Depois de se despedir da Gia, ele torcia para se reencontrarem e comer algo. Ele também esperava que ela ligasse para ele usando aquele número enquanto saía. Ela amassou o papel e pensou que só um lunático faria isso. Teve um jantar romântico à luz de velas. O prato da Gia tinha legumes organizados, peito de frango cozido. Minshu viu que a bebida dela tinha frango batido e não conseguia que ela deveria comer assim. Se jogou com esses movimentos estranhos. Para se sentir melhor. Ela fez de tudo para se animar, mas só estressou a Gina. Depois de cair na cama, ela não sabia o que havia de errado. Lembrando daquele encontro inesperado com o Deck hoje de manhã, a irritou ao lidar com as pessoas. Frango frito e cerveja gelada seriam uma boa escolha. Assim, deixando os pensamentos de lado, Gia ficou feliz por ter mantido a rotina de ultimamente, eu queria continuar assim. Do nada, ouvi a voz do Jin na porta. Ela abriu a porta devagar e viu o cara no estilo máfia. Ele estava de meias brancas e estendeu a mão para dançar com a esposa. Gia começou a fechar a porta, mas Minshu a impediu. Ele se deixou. Ela perguntou por que dançar sempre o animava. Como nos filmes, achou meio romântico. Mas, ao mesmo tempo, quais filmes o Jin estava assistindo? Eram filmes indianos com músicas. E dance, não importa a situação. Agora Gia entendeu por que a playlist do era tão estranhamente cativante. Além disso, ele se lembrou da frase dela sobre estranho. Mas se vocês fazem coisas assim juntos, é divertido. É melhor levá-lo junto. Gia segurou o estômago, congelada. E riu à toa. Jin estava completamente confuso com a risada dela, mas ela explique o porquê. Em vez disso, ela o acompanhou e criou algo melhor do que dançar. Foram a um restaurante e pediram barriga de porco com cerveja gelada. O dia era dela, e Minshu não podia discutir. Mas o herói não ia se calar, ele só queria ir a um lugar mais chique. Mas a garota queria economizar. Um pouco de porco grelhado. Cozinhar barriga de porco e roupas de grife era muito divertido. É misterioso. Ela envolveu a carne na alface, colocou bem perto do rosto do Jin e ela já esperava essa reação ao ver a expressão dele. Hoje era o dia. Fazer tudo o que normalmente não faria. Sem saída, Minshu obedeceu. Ele comeu. A esposa sorria o tempo todo. Ele estava vermelho, como, por que ela colocou tanto tempero?
Então a heroína cantou no karaokê. Terminou com uma pose épica. Mas não importava o quanto ela enfiava o microfone na cara, simplesmente se recusou a cantar. Gia nem imaginou como seria incrível sentir. Aproveite atividades diferentes com alguém. Depois, ela ficou vermelha ao entregar a Minshu o bastão com rodas e não conseguia parar de olhar como ele andava com aquilo. A garota sabia que precisava falar com ele. Virando-se timidamente, agradece do fundo do coração ao marido por estar com ela hoje. Pensou muito nela e Gia estava decidida a retribuir um dia. Depois, ela girou, olhou para ele e pediu para não fazer perguntas. Ela estava nervosa. Mas ela tapou os ouvidos e começou a cantarolar. Pegou seu pulso e virou. Minshu a encarou com seriedade. Primeiro, por que ela continuava interrompendo? Gia quase desmaiou ao sentir os dedos dele em seu queixo. Aproxime-se, ela não conseguia acreditar no que ia acontecer. Quando Gia tinha 10 anos, assistiu a um drama famoso com a família. Uma cena mostrava dois amantes se beijando. Um beijo. Aquela cena ficou marcada na mente da jovem Gia. Confuso, para a mãe e perguntou por que mostraram aquilo. Não era ilegal beijar em público? O pai beijou a mãe, achando que podia fazer isso quando quisesse. Quando criança, a heroína nunca entendia o que era aquele beijo de verdade. Agora, sentindo isso, aqui de Jin, ela fechou os olhos devagar e se preparou. Mas, ao invés do que esperava, o herói puxou o cabelo que o incomodava e de repente se sentiu bem. Melhor. Chocada, Gia segurou a gravata dele, puxou-o para perto e o beijou como se sua vida... Minshao parou, o chapéu voando da cabeça. Alguns segundos depois, eles dois. Se virou rapidamente, ainda em choque pelo que aconteceu. Com os olhos embaçados, ela não descobrir por que ela fez isso. Jin se virou para ela, tão confuso quanto. O que foi isso? Pegando seu chapéu, Gia decidiu fazer o que quiser, chamou de favor. Colocando o chapéu na cabeça dela, pensou que favores dependem. Fazendo isso. Mais tarde, no banheiro, ela se repetia, na esperança, sem consequências. Socando a parede, ela sabia que não fazia sentido. Porque ela estava nervosa, mas não podia ficar ali para sempre. Porque ela até beijou Minshao. Naquele instante, lembranças do passado a atingiram. Ele a carregou nas costas e foi a primeira vez que ela viu seu rosto sem os óculos. Lembranças e outras coisas faziam seu coração disparar. Surpresa, ela deixou. Deu uma risada nervosa ao olhar seu reflexo no espelho. Enquanto isso, Jin estava preso no banheiro, ainda em choque. Naquela noite, eles se encontraram naquele mesmo lugar novamente, seus lábios se unindo em um beijo intenso. De repente, o Gia de barba parou a gravação, exigindo que tudo fosse perfeito. Era um beijo, não deveria ter acabado tão rápido. Mas a garota não teve suas queixas atendidas. Já fizeram tudo perfeitamente. Depois, se beijaram de novo, com rostos confusos. Acordando de repente em sua cama, ela não fazia ideia do que estava. O sonho foi estranho. Mas o pior, a parte mais absurda do sonho realmente aconteceu. Ela se casou com Jin, o beijou e, agora, caramba, sente algo por ele. Saindo do quarto e esbarrando no herói, todo molhado. Congelou. Minshao se preocupou com seu rosto pálido, mas a garota apenas um pesadelo. Gia não sabia se gostava dele, mas tinha um plano. Ouvi falar uma vez. Se ela gosta do jeito que o herói come, pode ser um sinal de carinho, mas não funcionou com o Jin, que tomava a mistura de iodo como se fosse última bebida na terra e parecia aterrorizante. Então, a heroína decidiu lembrar do jantar, no café ontem, quando ela o alimentou. Em vez disso, lembrou-se do beijo deles, bateu a cabeça na mesa. Quando Minshao a olhou confusa, ela fez como se, acabei de espantar uma mosca. Ela percebeu que sua paixão era só isso. Atraído para o seu inimigo em uma situação tensa. O dia a dia do casamento era um caos, e foi provavelmente apenas uma emoção passageira de um mal-entendido. Jin não conseguia entender. Ele se agachou ao lado dela e a olhou nos olhos, chamando-a. Ele rezou para que ela não estivesse doente. Ela gritou de surpresa, sem perceber por que ele estava tão perto. Ao descobrir que ela estava bem, o herói sentiu uma grande onda de volta ao café da manhã, ele começou a relembrar a noite passada. Gia pegou seu prato, levantou-se rápido e decidiu que era hora de trabalhar. Ela não o deixou falar, bateu a porta e deixou Jin paralisado. Mais tarde, Shui percebeu que seu chefe parecia ter visto um fantasma. O vídeo também foi... Acabei usando meias diferentes. Durante o intervalo, Minshao entrou. Ele foi até a cafeteria e pegou um pacote de café. Rasgou o canto do pacote.
Jogou a parte inútil no lixo. Então percebeu que o canto ainda estava na mão. E o pacote de café estava no fundo da lixeira. Ele deu de ombros e tomou um copo inteiro de água quente de uma vez. Esfregando os olhos, cansado, lembrou da última noite com a lembrança da esposa não saía da sua cabeça. Com as mãos na mesa, começou a pensar, agora. Depois, ele e a heroína voltaram à academia para treinar. Jin sorriu para ela, desejou sorte à esposa. Tentando esquecer aquela noite, Gia começou a se aquecer para o treino. Ela estava morrendo por dentro, achando que ele não ligava para ela. Isso, então ela não esperava nada dele. De repente, o herói se aproximou. Ela pulou de susto. Ele estava tentando chamá-la, mas ela não ouviu. Seus próprios pensamentos. Agora Minshao estava feliz que finalmente podiam começar e a garota. Ela havia planejado esse momento. Ao se aproximar do haltere, decidiu que faria supino hoje. Horrorizada com suas palavras, Gia se lembrou de vídeos do YouTube em que viu isso. Muitas pessoas. Ao ouvir o herói confirmar, ela entrou em pânico. Minshao estava confiante de que não aconteceria. Afinal, ela tinha um profissional. Obrigada a ficar deitada sob a barra, ela ficou ainda mais assustada ao ver aquilo pendurado acima dela. Colocando 10 quilos de cada lado, Jin sabia que conseguiria. Isso deu 28 quilos, e Gia duvidou que conseguisse. Agachou-se. Segurando a barra com as duas mãos, o herói estava pronto para ajudar. Para garantir que ela não se machucasse, assim, sem preocupações. O coração acelerava. Ela não entendia por que seu coração batia tão rápido. À frente, viu Minshao sorrindo. Ela desviou o olhar timidamente. Confiando nele, levantou a barra e começou o exercício. Abaixando a barra com o herói, suas mãos tremiam. Ela pensou. Isso era normal? Enquanto isso, Jin a incentivava, dando dicas de respiração. Mas o verdadeiro peso que ela sentia? Vergonha? Mal percebeu a barra. Ignore seu coração acelerado e preste atenção no que acontece. Vendo que funcionou, Minshao da barra e Gia sumiu, levantando sozinha. Ao terminar o exercício, percebeu, seu coração estava acelerado pelos treinos intensos. Quanto ao relacionamento, ela achou para manter tudo como estava. Ela tirou a jaqueta, ficando só com a blusa, que estava completamente encharcada de suor. De repente, o herói entrou e colocou a jaqueta de volta. Gia ficou surpresa com a preocupação dele, mas Jin apenas se virou, mudo como um fantasma. Tentando se esquivar, ele disse que era para não deixá-la com frio. Está congelante. Ultimamente, se ela continuar usando essas roupas finas, vai espirrar e tossir muito. Ela esperava que Minshao soubesse a besteira que estava dizendo. Com essa regata, metade da academia viraria estátua de gelo. Sorrindo docemente. Ela achou o Jin bem esquisito. Será que ele se importava tanto com as roupas finas dela? Só esquisito? Em resposta, o herói arrancou a camisa, exibindo seu peito definido. Chamando de maluco, Gia se apressou para vestir a camisa. Então, se ela também estava preocupada com isso. Ele não tinha certeza, mas isso o incomodava um pouco. Ele esperava que ela parasse de usar roupas tão curtas. Depois da academia, ele ficou em silêncio. Enquanto isso, a heroína começou a ficar inquieta. Pensando na roupa, ela percebeu, ele sempre foi assim. Quando era criança, machucou a perna e usou gesso. Yang Jin queria carregá-la nas costas, mas ela não via sentido. Não estava por causa dele. Além disso, a Gia não entendia como ele ia carregá-la sendo tão alto. Ele fez isso mesmo assim, mancando por 2 horas até em casa, que normalmente leva 20 minutos. Mesmo assim, Minshao estava empolgado por ter conseguido. A heroína ficou ele era teimoso e sem noção, mas ela não o odiava. E agora, do nada, o herói resolveu. Ela fez um ótimo trabalho hoje e ele espera que continuem assim amanhã. Sorrindo, ela correu e puxou a mão dele. Jin ficou surpreso. A verdade é que ela fez isso só porque quis. Se ele tivesse problemas, ela o deixaria. Mas Minshao definitivamente não quis dizer isso. Enquanto caminhava, segurando se o relacionamento deles fosse verdadeiro, ela passaria a noite toda rodando em círculos de pura bobagem. Enquanto isso, Yunju estava em um restaurante chique, apreciando um bom vinho e carne. Em frente a ela, Dayak comia feliz seu prato. Então, ele viu, e de repente lembrou que viu a Gia há alguns dias. Yunju fingiu não conhecê-lo, o que foi total. Deixou Dayak confusa. Achando que era brincadeira, ele revisou a conversa e decidiu. Nada tinha realmente mudado. Ele esperava que o escritor lembrasse do dia em que se conheceram. Yunju não se opôs a ouvi-lo, mas queria terminar a refeição primeiro.
ainda quente. Surpreso com a calma dela, Dayak torcia para que tivesse superado. Durante uma reunião com Shui, Suyan achou melhor pausar por enquanto. O cara estava acabado. Deixar alguém na dúvida era a pior decisão. Se ela queria um fim, ele queria ouvir isso diretamente dela. A verdade é que a garota estava apavorada com a situação. A dinâmica estava mudando. Por causa de sua personalidade, Suyan tinha dificuldade em se conectar com a única com quem podia ser sincera. Tinha medo de perder tudo, dele, entre eles. Então, ela achou que a melhor opção era pausar antes que fosse tarde. Não entendi como ela podia ter medo. Foi ela quem ultrapassou os limites. Ele finalmente admitiu, ele gostava dela. Não era só sobre o que aconteceu naquele dia, ele gostava dela há tempos. Hoje, finalmente, ele ia contar. Suyan segurou a mão dele, agradecida pela atitude, e Shui começou a namorar a garota. Quando ele completou 29 anos, começou a trabalhar muito mais, e os colegas estranharam. Durante os ele e o gerente almoçaram separados. Depois, trocariam algumas palavras antes de voltar. Mesas. Como qualquer casal, se despediam toda noite antes de dormir. 2 semanas depois, Shui começou a perceber que algo estava errado. Era como nos velhos tempos, antes mesmo de serem uma coisa. Eles se conheciam há muito tempo. Mas isso era normal. À noite, deitados na cama, tiveram a mesma ideia e se mandaram mensagens. Soyeon sabia que o herói sempre mandava mensagem primeiro, mas hoje ela decidiu mudar isso. Os dois mandaram mensagens ao mesmo tempo, gerando confusão. A mensagem da garota tinha um erro e a Choi não entendeu de imediato. Ela enviou a versão corrigida, mas tinha o mesmo erro. Soyeon estava em pânico com o teclado. As teclas estavam muito próximas. Mesmo já tendo lido, ela achava que precisava deletar. Então o herói decidiu ligar para ela, e isso a assustou ainda mais. Choi só queria saber se ela estava ocupada. Mesmo com o erro, ele percebeu que ela perguntava se ele estava dormindo. Ela agradeceu a gentileza dele, mas ainda estava vermelha. Um silêncio constrangedor surgiu e o herói achou que estragou tudo. Ele começou a se culpar por ter mandado mensagem em vez de ficar em silêncio. Então ele ouviu a voz da Soyeon. Ela estava feliz que ele entendeu a mensagem. Ela torcia para não estar incomodando e ficou feliz ao ouvir a voz dele. Sem saber o que dizer, caíram em um silêncio constrangedor. Choi tentou se recompor, pois a rotina já desmoronou em 2 semanas. Soyeon tentou encontrar as palavras, mas estava assustada. Ela bocejou dramaticamente, achou a voz dele reconfortante e começou a encerrar a conversa. Ela queria vê-lo amanhã, mas do nada ele a convidou para sair. A garota ficou surpresa com a repentina mudança, mas o rapaz não entendia o motivo. Estamos namorando há 2 semanas. Percebendo isso, Soyeon concordou e logo se perguntou quando se encontrariam. Choi não esperava pela pergunta. Ele soltou a ideia de encontro sem pensar, só para não desligar. Ele parou por um segundo e disse que o melhor momento era agora. A garota ficou chocada. Era muito tarde, mas ele não se importou. Ele sentia tanta falta dela que toparia se encontrar a qualquer momento. Se o chefe chamasse, ele já estaria pronto. Tremendo de vergonha e surpresa, ela não sabia o que dizer. No final, decidiram ir ao cinema em outro dia. Soyeon vestiu uma capa, óculos grandes e uma máscara. O herói entendeu que era só para o caso de encontrarem alguém conhecido, mas ainda assim ficou surpreso. Ao ver seu rosto, ela se perguntou se exagerou. Choi achou que era exagero, mas, ficou bem fofo e ela parecia uma celebridade. As chances de encontrar alguém conhecido no cinema eram mínimas. Ao entrar no cinema, esbarraram em Gil. A heroína, surpresa com a aparição dele, acenou nervosa. Choi a cumprimentou, ainda atordoada. Gil de repente viu uma garota agachada atrás dele. Soyeon suspirou fundo, torcendo para não a reconhecerem. O herói colocou um dedo nos lábios, pedindo a Gil que mantivesse isso em segredo. Naquele momento, a heroína se lembrou da conversa no café sobre um amigo com problemas amorosos. Juntando tudo, ela percebeu que interrompeu o encontro secreto deles. Ela deixou claro com seu corpo que o Choi era um bom cara e que era para continuar. Soyeon não sabia o que fazer, então o herói decidiu sair furtivamente. Vendo que iam sair correndo, Gil brincou, aproveitem a noite. Mais tarde, Choi não conseguia acreditar que, entre todos, era a heroína. O gerente também reconheceu a esposa do Jin e se surpreendeu com um encontro inesperado. Ela percebeu que o herói e a Gil pareciam velhos amigos. Nesse momento, Choi segurou seus pulsos e a puxou para o lado. Confusa com a atitude dele, ela ficou envergonhada. Mas o herói a acalmou, pedindo que ficasse quieta.
Perto dali, Minxiol pegou o último molho e foi até a esposa. Os dois continuaram ali, bem juntinhos. Soyeon ficou impressionada com a proximidade deles. Parecia que os lábios poderiam se tocar a qualquer momento. Choi se virou, esfregou a testa e disse que estava muito quente. Ela concordou totalmente em culpar a ventilação ruim e o ar quebrado. Desistindo do filme, foram a um restaurante próximo para algo refrescante. Enquanto saboreavam os noodles, perceberam que o lugar estava lotado de colegas. Depois de desistirem daquele lugar, tentaram um café romântico, mas estava fechado. No final, apenas caminharam pela rua, comendo sorvete, pensando em como encontrar tantos colegas no dia de folga. De repente, o herói viu que o sorvete caiu na bochecha da Soyeon e limpou delicadamente. Ele afastou com o dedo. Ele levantou a mão ao rosto e lambeu o pouco de baunilha do dedo. A garota estava visivelmente nervosa, mas Choi sorria radiante. Apesar de terem riscado tudo da lista, o herói não queria ir embora. Por impulso, ele sugeriu parar em mais um lugar, surpreendendo seu amigo. Surpreendido. Olhando ao redor, percebeu que só havia um motel por perto. Percebendo quão estranha era a situação, Choi parou, confusa. Ela decidiu conferir. Ele realmente ia levá-la ao fliperama? O herói quase morreu ali, grato pelo resgate. Quem diria que tinha um fliperama ao lado do motel? Hoje em dia, as pessoas se envolvem rápido, mas até ele achou exagerado levar uma mulher para um motel no primeiro encontro. Por outro lado, ele sabia que já tinham superado isso. Choi ficou confuso com a tensão da Soyeon. Na verdade, ela estava muito envergonhada e achava que só ela tinha pensamentos estranhos. Enquanto isso, o herói tentava resolver essa confusão. Apertando a cintura dela, ele quis mostrar que era homem de verdade. Ele a levou até a máquina de garra e viu a raposa que ela sempre quis. Em uma festa da empresa, ela até gastou uma grana para ganhar. Agora o herói queria ganhar o prêmio para sua garota, como um verdadeiro alfa. Ele gostou que o clima finalmente melhorou e a configuração funcionou. Essa era a chance dele brilhar, lembrando detalhes assim. Esse brinquedo com certeza impressionaria o gerente. E foi exatamente isso que aconteceu quando Choi gastou tudo e não ganhou nada. O dono se sentiu mal e deu a eles um brinquedo de raposa, enquanto a menina o repreendia, tão implacável. Choi sabia que tudo estava perdido. Recuando, ele não conseguia entender que dia era aquele. Depois de tantos fiascos, esse encontro foi um desastre. Foi o primeiro encontro, e ele se esforçou tanto, mas acabou desperdiçando Soyeon. O dia todo. Acompanhando-a, ele se desculpou. Ele sabia, para dizer o mínimo, que a data de hoje era péssima. Ele não imaginou que seria assim e queria que ela tivesse o melhor dia. Ao ouvir isso, Soyeon não sabia o que pensar. Independentemente de tudo, ela aproveitou o dia e adorou cada momento. Envergonhada, ela escondeu o rosto com o brinquedo e não queria voltar para casa. Surpreso com a resposta, o herói corou e a encarou. Agora ele torcia para que o gerente concordasse em esperar até a próxima vez. O cara ardia de desejo de dar aquele brinquedo para ela. Depois de se despedir da namorada, ele correu para ver a família. Enquanto isso, Soyeon colocou o novo brinquedo ao lado do antigo que Chev também lhe deu. Ela acreditava que tudo ficaria bem, mesmo sem a raposa. O herói sempre foi assim. Um sorriso dele fazia seu coração disparar. Pensando nisso, a garota corou e caiu na cama abraçando os brinquedos. Enquanto isso, Ji e Jin dormiram vendo mais um filme do Homem Espaguete. Ao acordar no colo do marido, a heroína sentiu um leve choque.